Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Iranildo Campos para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores deputados e funcionários, uma boa tarde. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 99ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 18h15. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Antes, porém, a presidência chama a atenção dos senhores deputados e deputadas. O presidente Jorge Pisciani fez uma nota e pediu que a gente pudesse ler aqui. A nota diz o seguinte: o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado Jorge Pisciani, comunica que não será votado nesta terça-feira, 14/11/2017, a indicação do deputado Edson Albertassi para ocupar uma das vagas de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, conforme previsto na ordem do dia. A retirada da matéria de pauta se dá em respeito ao posicionamento da desembargadora relatora Maria Inês de Penha Gaspar, do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, que, em resposta à ação movida pela Audicom, Associação Nacional do Ministério dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, solicitou 72 horas para as partes se manifestarem, a saber, o governador Luiz Fernando Pezão, o presidente da LERJ, Jorge Pisciani, e a presidente do TCE, Mariana Montebello Williman. Essa é a nota do presidente Jorge Pisciani. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3158 de 2014, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a criação do Parque Estatual da Serra da Estrela e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Relator deputado Rafael Pisciani. Pendendo de pareceres das Comissões de Defesa do Meio Ambiente, de Saneamento Ambiental, de Assuntos Municipal e Desenvolvimento Regional, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, de Turismo, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputada Fatinha. Não, a minha dúvida é porque tem a publicação de Diário Oficial, a saber se ela está na titularidade. Ok. Então, deputada Fatinha, para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Senhor presidente, acompanhe o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Cidinha Campos. Deputada licenciada. Deputada Lucinha. Também licenciada. Deputado Rosenberg Reis. Acompanha o substitutivo da CCJ, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, a deputada Márcia Giovanni. Deputado Anderson Nogueira. Deputado Edson Albertassi, deputado Eleomar Coelho, deputada Zeidan, deputado Iranildo Campos. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Política Urbana e Habitação e Assuntos Fundiários, deputada Zeidan, deputado Dica. Senhor presidente, de acordo com a boca de urna aqui, eu vou acompanhar o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Turismo, deputado Silas Bento. Deputada Zeidan, deputado Conte Bittencourt, deputada Márcia Giovanni, deputada Zeidan, Marcos Abraão
e Edson Albertaz. A presidência designa relator especial o nobre deputado Iranildo Campos. Acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Paulo Melo. É por causa de você, não. Deputado Paulo Melo. Acompanha o substitutivo da CCJ do Rafael Pisciani. Senhor presidente, eu acompanho o substitutivo apresentado na Comissão de Constituição e Justiça pelo deputado Rafael Pisciani, acatado pela maioria do plenário da comissão. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado, autor, Carlos Mink. Senhor presidente, senhores deputados, vou esclarecer aqui esse projeto. É um projeto de 2014, portanto tem 3 anos. Ele baixou em diligência e ficou 2 anos e meio baixado em diligência. Mas não ficou parado, não ficou parado. Houve 3 audiências públicas em Magé, Petrópolis e Caxias. E o projeto mudou. O que a gente está votando não é o projeto original, é o substitutivo da CCJ, do deputado Rafael Pisciani. Então, o que acontece? Qual era o objetivo dessa unidade de conservação? O deputado Osório falava comigo. Nós temos a Mata Atlântica, a parte mais importante é esse corredor central da Mata Atlântica, que pega as costas da Baixada e a região serrana. Para fechar esse corredor, que é um corredor de biodiversidade, faltavam esses 5.200 hectares. Muito importante, ela junta a APA Petrópolis, em Petrópolis, a Rebio Tinguá, a reserva biológica do Tinguá, deputado Flávio Serafini, que é, como se sabe, pegando a parte alta de Caxias e Nova Iguaçu. Então existe a Rebio Tinguá, a APA Petrópolis, isso aqui é um corredor. E aí, na verdade, nós queríamos um parque, que é uma unidade mais restritiva. Mas não foi possível. O que a gente está aprovando é uma RDS, é um refúgio de vida silvestre, RVS, refúgio de vida silvestre, que é também considerada uma unidade de conservação integral, mas ela tem uma vantagem que o terreno não é desapropriado, deputado Osório. Ou seja, essa foi uma negociação com o Estado, e o Estado diz que está quebrado, se tivesse que indenizar alguma coisa, não tinha dinheiro. A vantagem do refúgio de vida silvestre é que continua sendo de proteção integral, mas os proprietários não são desapropriados, eles se submetem a normas de conservação e preservação que garantem a biodiversidade, garantem um corredor de biodiversidade fechando esse arco entre a região serrana de Petrópolis e a parte alta da Baixada Fluminense da Rebio Tinguá. E os próprios limites foram discutidos em 3 audiências públicas, cada uma com 200, 250, 300 pessoas, foi de Magé. Então estavam lá os produtores, os ecologistas, a prefeitura, em 3 municípios, 3 audiências públicas. E foi sendo alterado o limite, por exemplo, para não prejudicar a subida para Petrópolis, que aliás está dando esse problema todo, com explosão, desmoronamento, mas em suma, houve um problema que também tem que ser levado em conta, tinha uma fábrica militar, uma área militar lá, a gente não podia legislar, então houve uma negociação com essa área, então o projeto no substitutivo ressalva uma área pequena, de 30, 40 hectares, numa área de 5.000. Então houve uma série de cuidados para não chocar com a questão do Exército, para não inviabilizar a duplicação da estrada, para não ter que pagar indenização para os proprietários, para garantir que os proprietários não serão desapropriados. E eles concordaram, eles sabem que é importante para o turismo, para a agricultura, para a água, ter a conservação dessa área. Então houve uma série de cuidados
para que ele fosse, ao mesmo tempo, protecionista, mas, ao mesmo tempo, viável. Deputado Eliomar Coelho. Nobre deputado Carlos Mink, uma dúvida que eu tenho é em relação... primeiro, que parque é uma coisa praticamente inviolável. Você não pode existir nenhuma intervenção. O refúgio permite que haja propriedades privadas. Aí eu quero saber o seguinte, porque a gente já teve uma experiência nesse sentido em relação ao Parque de Marapendi, que foi um verdadeiro desastre, né? Simplesmente essas pessoas que tinham seus terrenos na área do parque, na medida que se fez essa transformação, uma negociação, inclusive foi para lá, entendeu? Desapropriou, fez uma troca, e o que acontece é o seguinte, a permissão sem nenhuma exigência para edificação. Esse é que é o problema. Mas não vai ser parque, vai ser refúgio. Pois mas o refúgio é exatamente que você, como dono de um terreno, você pode edificar... Não, mas tem as restrições do refúgio que estão mencionadas na lei, exatamente para garantir a biodiversidade dessa área. O refúgio é considerado de proteção integral, é uma unidade de proteção integral. Não tem desapropriação nos termos do parque. Então, em comparação à situação de hoje, que não tem nem refúgio, nem parque, nem APA, vai ser muito mais protegida. Não adiantava eu querer uma proteção máxima que seria inviabilizada, seria vetada, as pessoas não estavam de acordo. Como houve 3 audiências públicas, essa questão do refúgio foi acatada, e a melhor lei é aquela que parte da audiência pública e do convencimento das pessoas. Então, esse deputado Eliomar, meu companheiro, também com viés urbanista e ambientalista, esse é o avanço possível e vai fazer muito bem à região. Pode, Vossa Excelência, estar certo, e foi produto de audiências democráticas e participativas. Então, senhor presidente, eram essas as observações, pedindo, então, o apoio ao projeto. Deputado Carlos Osório. Deputado Geraldo Moreira. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo essa tribuna para discutir o projeto de lei 3158 de 2014, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a criação do Parque Estadual da Serra da Estrela e da outras providências. Senhoras e senhores deputados, eu reputo esse projeto de grande importância no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pois estamos tratando de uma área, de um novo parque estadual, uma área de mais de 5.000 hectares, abrangendo os municípios parte dos municípios de Duque de Caxias, Petrópolis e Magé, que corresponderá a, como disse aqui o autor do projeto, deputado Carlos Mink, ao fechamento de um cinturão da proteção ao meio ambiente e também da flora e da fauna silvestre. Senhoras e senhores deputados, esse projeto é um projeto que já tramita nessa casa há bastante tempo, temos aí praticamente 5 anos de tramitação, e foi objeto de uma série de audiências públicas, de muito debate nessa casa, que acabou ensejando num acordo para um substitutivo a esse projeto. Substitutivo esse que está hoje aqui apensado ao projeto de autoria do deputado Rafael Pisciani pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, eu gostaria que esse projeto pudesse ter sido apreciado no original, que veio para cá encaminhado pelo deputado Carlos Mink, com essa área constando como um parque nacional, parque estadual. Porém, temos que reconhecer que o momento é um momento de extremamente delicado para o Estado do Rio de Janeiro e que, transformando essa área num parque estadual, necessariamente ensejaria em desapropriações essas que acabariam onerando o Estado do Rio de Janeiro. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acho que se chegou a um bom entendimento, o entendimento do possível nesse momento, que representa um avanço importante na proteção àquela área de Mata Atlântica, que é fundamental para o nosso Estado,
e acredito que esse projeto deva ter o nosso apoio e deva ser aprovado. E, obviamente, que fica aqui o desejo e a intenção de um dia, num momento mais apropriado, de condições mais adequadas das finanças públicas estaduais, possamos elevar essa área de refúgio de vida silvestre, que não é uma proteção absoluta e exclusiva, elevá-la ao patamar de parque estadual da Serra da Estrela. Por isso, senhor presidente, gostaria aqui de manifestar o meu apoio ao projeto, manifestar o meu cumprimento ao deputado Carlos Mink e também o meu cumprimento ao deputado Rafael Pisciani, que pela Comissão de Constituição e Justiça conseguiu construir o entendimento que hoje nós trazemos aqui a plenário para aumentar a proteção de Mata Atlântica numa área tão fundamental no estado do Rio de Janeiro. Por isso, senhor presidente, ao encerrar, manifesto aqui meu apoio integral ao projeto 3158-2014, ora em discussão nesse plenário. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Geraldo Moreira. Antes, porém, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência, conversei com o autor, no momento em que Vossa Excelência colheu os pareceres. Não estava eu aqui, mas eu não quero prejudicar a tramitação do projeto. Ia pedir a Vossa Excelência, se fosse possível, chamar os trabalhos à ordem, para que a deputada Fatinha pudesse, que as minhas emendas podem fazer parte do parecer que a deputada Fatinha concordou em acolher, e o projeto não fica a emenda de minha autoria, a emenda de autoria da comissão. Então, a presidência chama os trabalhos à ordem e convida a deputada Fatinha para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Senhor presidente, estou aceitando aqui a incorporação das emendas. Favorável com emenda, parecer de Vossa Excelência, né? Com os pareceres emitidos, continuando a discussão, deputado Paulo Melo. Senhor presidente, eu não vou discutir, deputado Carlos Mink, não tem nenhum amparo legal nem regimental, então eu declaro aqui que me abstenho da votação nesses termos. Deputado Geraldo Moreira. Eu quero discutir a matéria, presidente. Eu entendo que essa matéria é uma matéria essencialmente importantíssima para o governo do Estado, para o Estado do Rio como um todo, mas principalmente para a região onde eu milito, que é a Baixada Fluminense. Aquela serra e aquele complexo de floresta ali, ele é o pulmão da Baixada Fluminense. Se a gente não tomar atitudes severas e urgentes para proteger ali o ecossistema, nós poderemos chegar a um ponto de a Baixada Fluminense não ter mais vida. Fica impossível viver ali sem aquela mata, sem aquele ecossistema. Por isso, eu estou propondo aqui que a Assembleia Legislativa, através do autor do projeto, que ele faça outras audiências públicas, principalmente com vereadores e com a Câmara Municipal de Duque de Caxias. Porque uma das questões fundamentais para a preservação e para que esse projeto atinja o seu ápice e efetivamente atinja o seu objetivo prático é a questão do uso do solo. E o uso do solo, ele é inerente aos municípios, ele é de competência dos municípios. A gente passa a noite ou chega à noite ali em Xerém, nas barras ali da chamada Serra de Petrópolis, e a gente vê a quantidade que está iluminada a serra. Aquilo está sendo ocupado em progressão geométrica. Formam-se sítios, dos sítios se dividem em lotes, os lotes são vendidos clandestinamente e daí por diante, né? As nascentes estão todas secando porque as máquinas estão entupindo as nascentes. Então é fundamental que os municípios cumpram o seu papel da questão do uso do solo, que é a questão central para atingir o objetivo principal desse projeto. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Como não há mais emendas, então em votação o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Questão de ordem. Aprovado. Verificação. No mérito, sou totalmente favorável ao projeto. Tá ok. Mas eu quero que todos aqueles que lutaram para a sessão de hoje registrem os seus nomes no plenário.
Senhor presidente, só uma questão, Jorge, senhor presidente, com todo o respeito, o Luiz Paulo até muda, mas tem que votar a emenda da comissão. Não, mas não pode votar o substitutivo sem votar a emenda da comissão. Deputado Paulo Melo está certo. Presidência, chama os trabalhos à ordem e vamos votar a emenda da Comissão do Meio Ambiente. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, substitutivo emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Verificação de votação. Deputado Luiz Paulo. Agora não adianta mais, presidente. Eu ia falar, o senhor deu a palavra para ele. Não, mas... Não, ele estava na frente. Você deu para ele, pô. Vossa Excelência ia pedir verificação? Aí esquece. Senhor presidente, somente registrar que apresentei 2 emendas e tenho que prestar os esclarecimentos necessários porque, por uma compreensão da deputada Fatinha, relatora, as emendas foram acolhidas. Nós trazemos uma experiência do Parque da Tiririca, que teve a sua área ampliada por decreto. E isto ensejou a especulação imobiliária interessada em construir na área acrescida, construir condomínios. E aí, como a ampliação do parque aconteceu por decreto, houve uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal e que vem dando razão à especulação imobiliária, eliminando a ampliação. Quer dizer, eu apresentei então uma emenda para que qualquer alteração se dê a partir de lei e não por decreto. Este é um aspecto. E no outro, inserir, como venho fazendo em relação a outras questões similares, as comunidades quilombolas, etc., etc., para que essas tenham sempre toda a proteção, não sejam em função de uma modificação ou de uma criação, que elas não sejam atingidas. Então, é esta a contribuição acolhida pelo relator, pelo autor, deputado Carlos Mink. A presidência... A presidência saúda os deputados Tutuca, Márcio Canela, Tiago Pampolha, André Lazzaroni e Jair Bittencourt pelo retorno. É desconfiança em relação bem-vindos. É desconfiança em relação aos suplentes? Era só uma indagação que faço, senhor presidente. A presidência chama a atenção dos seus deputados que se encontram nos gabinetes. Estamos em processo de votação nominal. A presidência irá proceder à primeira chamada. Deputado André Correia. Deputado André Correia presente vai votar. Deputado Átila Nunes presente vai votar. Deputado Bebeto. Deputado Benedito Alves presente vai votar. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Carlos Macedo. Deputado Cristino Áureo. Deputado Coronel Jairo. Deputado Dica. Deputado Dr. Deodalto. Deputado Dr. Julianelli. Deputado Edson Albertas. Deputada enfermeira Rejane. Deputado Fábio Silva. Deputado Figueiredo. Deputado Felipe Soares. Deputado Geraldo Pudim. Deputado Gilberto Palmares. Deputado Iranildo Campos. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair presente vai votar. Deputado João Peixoto. Deputado Jorge Pisciani. Deputado Marcelo Simão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Deputado Nelson Gonçalves. Deputado Pedro Augusto. Deputado Rafael Pisciani.
Deputado Renato Cozzolino. Deputado Silas Bento. Deputada Tia Ju. Deputada Zeidan. Ah, é a primeira chamada. Calma, pô. Pô, tá tudo nervoso. Calma, senta ali, 35, dá tempo. Presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Bebeto. Bruno Dauari. Carlos Macedo. Cristino Áureo. Coronel Jairo. Doutor Deodalto. Doutor Julianelli. Edson Albertazzi. Enfermeira Rejane. Fábio Silva. Figueiredo. Felipe Soares. Geraldo Pudim. Deputado Jair Bittencourt presente e vai votar. Deputado João Peixoto. Deputado Jorge Pisciani. Questão de ordem, senhor Questão de ordem, deputado Luiz Paula. O deputado Iranildo Campos está presente, ainda não votou. O deputado Jair não está presente. Ele não está presente. Ok. Já deu quórum. Pois é, mas é só para regularizar a situação. Não, ele está presente. O deputado Jair Bittencourt passou agora. Não está vestido, senhor presidente. Ah, Vossa Excelência. Deputado está nu. Deputado Iranildo Campos, Jair Bittencourt, Marcelo Simão, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Nelson Gonçalves, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Silas Bento e Zeidan. A presidência proclama o resultado. Votaram 38 senhores deputados. Qual o objetivo? Votaram Votaram 40 senhores deputados, 38 sim, 2 abstenções. O projeto foi aprovado. Vai a redação do vencido para sanção. Redação final para sanção. Senhor presidente, deputado tem uma questão de ordem. Paulo Ramos. Questão de ordem, pedindo a Vossa Excelência a devida atenção. Estou agora com a pauta de votação e percebo, em primeira discussão, primeiro dia, para recebimento de emendas, um projeto de resolução de 2017, no ano em que estamos. Como autor, deputado Milton Rangel não está presente. E um parlamentar pelo qual eu tenho o maior apreço, com quem tenho um excelente relacionamento, eu pelo menos também lamento, mas tem um projeto de minha autoria que vem de 2007, 10 anos que eu venho tentando, em homenagem à proteção animal, criar uma comissão permanente. E agora o projeto está em tramitação, o meu, está desarquivado, e queria pedir a Vossa Excelência, com o respeito que eu tenho ao deputado Milton Rangel, com quem e com outros, não faria nenhuma objeção, até para que ele subscrevesse comigo, e outros mais, o meu projeto. Mas eu, naturalmente, peço à mesa que verifique para que nós possamos incluir na ordem do dia, obedecendo pelo menos, as questões chamadas cronológicas. A presidência defere pedido de Vossa Excelência e retira o projeto de resolução 559. Pela ordem, presidente, apenas para pontuar, eu estou na posição de presidente da Comissão Especial de Defesa e Proteção dos Animais, da qual o deputado Paulo Ramos faz parte, deputada Ana Paula Reichuan é vice-presidente, deputada Fatinha relatora e a deputada Marta Rocha também é integrante dessa comissão. Estamos fazendo um longo trabalho em relação a esse tema e assim que assumimos, nós tínhamos a intenção de apresentar, enquanto comissão, um projeto de lei para que essa comissão se tornasse permanente. Porém, como o deputado Paulo Ramos, membro da comissão, já tinha um projeto
Nesse sentido, todos os membros da comissão decidiram apoiar o projeto do deputado Paulo Ramos para que essa comissão possa se tornar permanente. Por isso, a comissão, eu, representação a todos os membros, somo-me ao requerimento do deputado Paulo Ramos para que o projeto dele seja colocado em pauta, retirada do deputado Milton Rangel, e que depois o próprio deputado Milton Rangel, por convite do deputado Paulo Ramos, possa também subscrever esse projeto, assim como todos os integrantes da atual Comissão Temporária de Defesa dos Animais, a qual me somo eu, deputada Ana Paula Rechuan, deputada Marta Rocha e deputada Fatinha, além do autor da proposição, o deputado Paulo Ramos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para declaração de voto. Deixa a gente acelerar o... É rápido. Deputado Carlos Mink para Senhor declarar. presidente, agradecer a Vossa Excelência, deputado Paulo Ramos, deputada Fatinha, todos os que deram os pareceres pelas comissões, deputado Osório falou também sobre o assunto, e dizer da importância da aprovação desse projeto 3158 para a defesa da biodiversidade no Rio de Janeiro. E dizer, senhor presidente, que como houve um amplo acordo, ficou 2 anos em diligência, está aqui o deputado André Correia, que participou dessa negociação, o INEA ajudou muito, organizou as audiências junto com a comissão, dizer que, na brevidade, nós esperamos que a gente vote a redação final, porque teve um substitutivo com as emendas que foram absorvidas pela deputada Fatinha a partir das emendas do Paulo Ramos, do deputado Ramos, e que isso possa ir, que eu tenho certeza que será sancionado, porque foi produto de uma grande negociação, uma grande participação popular dos 3 municípios em 3 amplas audiências públicas. Obrigado, presidente André Siciliano. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2182 de 2016, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que cria o programa Empresa Amiga da Segurança, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Defesa Civil, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. O Chiquinho está presente, mas como disse o deputado Luiz, está sem roupa. Deputado Luiz Paulo. Deputado Paulo Melo. Quem está acompanhando isso aí? Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, estamos votando o 2182, Malafaia. Senhor presidente, parecer é favorável. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, elogiar a iniciativa do deputado Samuel Malafaia. Ele tem um projeto semelhante na área da educação. A notícia que nós temos é que, através desse projeto, a área da educação está sendo socorrida, mas eu quero dar o parecer favorável com emenda, acrescentando, além dos órgãos elencados no projeto, também o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, que também faz parte do denominado Cinturão da Segurança. E apenas 2 emendas de transparência é que essas doações passem pela anuência da chefia da instituição e que os valores do produto doado sejam objeto de relação, né, publicada no Diário Oficial. Portanto, nosso parecer é favorável com emendas. Emendas. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Flávio Bolsonaro. Presidente, a deputada Marta Rocha, em seu parecer, acabou por sanar aqui minhas preocupações com relação a uma certa organização, uma certa verticalização desse processo todo, e tendo em vista a dura realidade das instituições de segurança pública, carência de tudo, até de materiais de impressão de boletins de ocorrência, por exemplo, o parecer é favorável com as emendas da Comissão de Segurança. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdec. Senhor presidente, o projeto do deputado Samuel Malafaia, que pretende criar o programa Empresa Amiga da Segurança no âmbito do nosso Estado, pelo qual pessoas jurídicas poderiam colaborar por meio de doações ou até de realização de obras
com a segurança pública, com as unidades das forças de segurança pública. Eu, deputado Samuel Malafaia, eu proponho aqui, pela comissão, e fiz isso para não tirar o projeto de pauta, 2 emendas. A primeira emenda é o artigo 2º, porque, assim, no artigo 2º, o autor propõe o seguinte: as pessoas jurídicas cooperantes poderão divulgar com fins promocionais e publicitários sua participação no programa. Bom, se elas quiserem fazer peças publicitárias próprias, tudo bem. Agora, eu fiz uma emenda dizendo o seguinte: vedada a utilização de prédios ou órgãos públicos estaduais para tal fim. Nada impede que elas divulguem que estão fazendo isso, mas não usar o próprio público, não usar a delegacia ou o batalhão para fazer propaganda. Vai ficar... Essa é a primeira emenda nesse sentido. E a segunda emenda, também na linha da transparência, um parágrafo único que eu proponho acrescentar ao artigo 3º, que é o Poder Executivo deverá publicar semestralmente relatório circunstanciado da participação de pessoas jurídicas no programa criado por esta lei, incluindo os valores correspondentes a cada item doado e o detalhamento do orçamento de cada obra realizada, para dar mais transparência. Apenas isso. Portanto, com essas 2 emendas, o parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Paulo Melo, deputado Edson Albertas, deputado Luiz Martins. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, para discutir o deputado Paulo Ramos. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado... Eu só queria que a presidência, já falei ali com o rapaz da informática, providenciasse, com o retorno dos deputados aí, o deputado Milton Rangel, ele continua, e sai o deputado Nelson Gonçalves, porque ele é o primeiro suplente. Senhor presidente. Só isso, presidente. Está entendido? Okay. Deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Deputado Samuel Malafaia, assumindo a compreensão em relação às dificuldades financeiras vividas pelo Estado, propõe a criação do programa Empresa Amiga da Segurança. Obviamente também da Defesa Civil, porque tem aqui, além da Polícia Militar, a Polícia Civil, tem também o Corpo de Bombeiros, corporação que integra a Defesa Civil e não a Secretaria de Segurança. Eu, além de aqui estar para elogiar a iniciativa, eu preciso, pela experiência que acumulei, fazer algumas observações. Eu me lembro, numa fase de reestruturação do policiamento ostensivo no estado do Rio de Janeiro, houve a criação daquelas cabines, que agora estão inviabilizadas porque o policiamento ostensivo normal está completamente inviabilizado pelo conflito que existe na segurança pública. Os policiais civis e militares só podem agir em grandes grupos, em operações policiais. Qualquer ação isolada ou com pequeno efetivo coloca em risco os próprios agentes da lei. Mas eu me lembro na época, e eu estava no serviço ativo da Polícia Militar, que eu compreendi o propósito do governo, admitindo que as cabines fossem patrocinadas pela iniciativa privada. Mas surgiu um problema. Quem patrocinava a cabine definia a sua localização. E aí, na época, me insurgi contra a iniciativa a partir do entendimento de que deveria a contribuição obedecer ao planejamento feito pela Secretaria de Segurança, pela Polícia Militar no caso. Se as cabines deveriam ser instaladas em pontos estratégicos, de modo a que houvesse uma contribuição para a efetivação do policiamento ostensivo normal, não seria razoável admitir que a cabine fosse colocada aonde interessava ao patrocinador,
que teríamos então a segurança pública sendo patrocinada pela iniciativa privada, mas atendendo aos interesses de quem patrocinava. Tenho certeza de que este não é o propósito do deputado Samuel Malafaia. Mas eu quero dizer que, não obstante o apoio que dou à iniciativa, eu quero manifestar a minha preocupação. Porque aproximar setores da iniciativa privada, que serão credenciados a partir de doações, eu não sei até que ponto quem vai fazer a doação vai se sentir com alguma autoridade sobre os agentes da segurança pública. Se vai sinalizar uma aproximação com aqueles que comandam as instituições, com aqueles que definem a política de segurança pública, fazendo com que aqueles que estão na ponta, cumprindo as determinações, possam se sentir intimidados ou assediados, ou pelo menos possam entender que qualquer ação necessária, mas que alcance quem fez a contribuição, possa gerar determinado tipo de consequência. Espero que isso não aconteça. Não quero, só estou fazendo essas observações porque nós estamos atravessando uma fase em que o princípio da autoridade está completamente atingido e fragilizado. Os policiais civis e militares hoje não merecem o devido acatamento. Qualquer iniciativa, a reação é muito grande. Aliás, a autoridade foi atingida, por exemplo, com a manifestação do ministro Torquato Jardim, irresponsável completamente, deixando de cumprir com suas atribuições, fez acusações as mais estapafúrdias, sem a necessária comprovação, quando ele deveria ter tomado a iniciativa de mandar investigar. Não o fez, mesmo dispondo o Ministério da Justiça de instrumentos os mais diversos para a investigação. Como veio a afirmação, mesmo que descabida e irresponsável, do ministro da Justiça, uma parcela da população interpretou como: um ministro da Justiça não pode ser leviano a ponto de fazer tais afirmações sem que tenha, pelo menos tenha feito uma avaliação sobre a repercussão. Na verdade, não fez. Virou as costas e disse que me provem o contrário. Sendo ele advogado, apresentado como jurista de vez em quando, deveria pelo menos dizer: o ônus da prova incumbe a quem alega. De qualquer maneira, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para manifestar essas preocupações e também, mais uma vez, manifestar a minha solidariedade à família policial militar. Mas, nesta madrugada, esse final de semana, uma tragédia. Foram 3 policiais militares assassinados. E agora, nessa última madrugada, mais um. Então, estamos sepultando um e tem mais um a ser sepultado, acredito, ou hoje à tarde, ou amanhã de manhã. Um número muito grande, demonstrando claramente a falência desse modelo e a vitimação de policiais militares, policiais civis, num número assustador. De qualquer maneira, deputado Samuel Malafaia, vamos esperar que a contribuição fortaleça a segurança pública para todos os cidadãos e que não seja algo apenas a ser apropriado por aqueles que vão fazer a doação e ainda colocando em situação de fragilidade o que nós acostumamos chamar os agentes da lei, diante de quem, com o poder econômico, possa vir a ajudar a resolver questões materiais na área da segurança pública. Muito obrigado. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado, projeto de lei 403A de 2011, autoria do deputado Luiz Martins, determina que todos os hospitais gerais do Estado do Rio de Janeiro que existem unidade de internação psiquiátrica sejam disponibilizados leitos
e tratamento para pessoas com transtorno mental na forma que menciona. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra da discussão. A presente proposta recebeu 3 emendas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Para discutir, o deputado... Então, a presidente chama os trabalhos à ordem para discutir o deputado Flávio Serafim. Questão de ordem, deputado Luiz Martins. Não, que esse projeto está na redação do vencido, de 2011, e já foi até emendado pelo deputado Flávio Serafim e por outros deputados, e houve uma correção. Só que tem 3 emendas do deputado Flávio Serafim. Eu vou solicitar ao deputado Flávio Serafim para retirar as emendas, para que o projeto antes, já que está na redação do vencido, e posteriormente, já que ele já havia feito outras emendas, na sanção da lei, altere a lei. Com a palavra, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, deputado Luiz Martins, em primeiro lugar, elogiar a iniciativa do deputado Luiz Martins de legislar sobre um tema que é central na nossa política de saúde mental. O deputado Luiz Martins apresentou projeto de lei definindo que todos os hospitais psiquiátricos do Estado do Rio de Janeiro, todos os hospitais gerais do Estado do Rio de Janeiro, oferecessem leitos psiquiátricos para atender aos pacientes da saúde mental que se encontrassem em crise, numa situação emergencial. Essa é uma medida importante, prevista na nossa legislação federal, que define os parâmetros da política de saúde mental, que define a construção das redes de atendimento psicossocial, e está baseada numa lógica onde a gente deve acabar com os manicômios, deve acabar com os hospitais exclusivamente psiquiátricos, que dão uma abordagem segregadora para o problema da saúde mental. Então, através desse projeto, o deputado Luiz Martins busca fomentar essa diretriz para que os hospitais gerais possam oferecer leitos de internação psiquiátrica, o que é fundamental para que você possa consolidar o fechamento dos hospitais que fazem atendimento exclusivamente psiquiátrico. Ao longo do debate aqui das emendas, o projeto foi aperfeiçoado, foram definidos parâmetros para que esse projeto conseguisse contribuir para qual deveria ser a natureza, o formato desses leitos a serem ofertados, para que esses pacientes consigam ter um tratamento digno num hospital geral. Afinal de contas, não é só ter uma cama, né? O paciente psiquiátrico ele não está necessariamente acamado. Ele tem que sentar para uma refeição, tem que ter um espaço de convivência durante o período que ele se encontrar nesse hospital geral. Ou seja, é um processo que requer uma adaptação do hospital geral. Só que ao longo das emendas, acabou que o projeto perdeu o seu caráter de obrigatoriedade da oferta desses leitos. Então a gente emendou para tentar recuperar a obrigatoriedade da oferta desses leitos nos hospitais gerais. Não mais determinando que todos os hospitais gerais do Estado tenham que ofertar esses leitos, mas que pelo menos houvesse uma política de garantir em todas as regionais e num recorte de pelo menos atingir uma população de a cada 500 mil habitantes, a oferta desses leitos em algum hospital estadual, para garantir que na Baixada Fluminense, no Sul Fluminense, em Araruama, em todas as regiões do Estado, a gente conseguisse ter hospitais gerais que ofertassem os leitos psiquiátricos. Ou seja, a gente contribuía para o aprofundamento e para a consolidação dessa política da reforma psiquiátrica, de oferecer leitos nos hospitais gerais, viabilizando o fechamento dos manicômios, sem fazer o que o projeto inicialmente obrigava, que era todos os hospitais, o que poderia ser economicamente impossível de ser feito. Então as nossas emendas foram nesse sentido, né? De tentar fazer esse aperfeiçoamento. Se o autor acha que é melhor a gente garantir a aprovação do projeto nos termos em que ele se encontra já com as emendas, eu retiro e já me coloco e convido o próprio autor para a gente apresentar então um projeto que regulamente essa necessidade da oferta dos leitos psiquiátricos, para obrigar que o Estado do Rio de Janeiro ofereça leitos psiquiátricos nos hospitais gerais, né, do Estado, o que atualmente não vem sendo feito. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento da oferta
de leitos psiquiátricos em nenhum hospital geral do Estado do Rio de Janeiro. É fundamental que a gente consiga fazer com que isso, de fato, aconteça e a gente consolide essa política de transição. Acabar com os manicômios e garantir uma política baseada nas redes de atendimento psicossocial com retaguarda dos hospitais gerais, oferecendo porta aberta nas emergências do Estado do Rio de Janeiro para os pacientes psiquiátricos. Então, retiro as emendas, senhor presidente. Agora sim. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Proposição 403A de 2011, autoria do deputado Luiz Martins. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Pela ordem, deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, a questão de ordem que eu quero fazer refere-se a requerimentos apresentados pelo nosso mandato e que há respostas de forma desrespeitosa a esta Casa Legislativa. Veja bem, nós apresentamos um requerimento de informação, foi protocolado em 29 de junho de 2016, né? Questionando dados da dívida ativa e de benefícios fiscais. O requerimento fez 1 ano de aniversário dentro da LEGE, mas, de qualquer maneira, foi publicado em 29 de junho de 2017. A resposta retorna da Secretaria, que vem da Secretaria de Fazenda, alega novamente sigilo das informações quanto aos valores da dívida ativa do Estado. Eu quero lembrar que em 2015 o Ministério da Fazenda listou e divulgou os 500 maiores devedores, nome do contribuinte e valor da dívida. Vale lembrar também que em requerimento anterior tivemos que entrar com mandato de segurança na Justiça para obter as informações dos benefícios fiscais. Tivemos decisão favorável, já que somos autoridade legislativa e temos prerrogativa para o conhecimento de todas as informações, conforme artigo 101 da Constituição Estadual. O artigo 101 da Constituição Estadual diz o seguinte: a qualquer deputado ou comissão da Assembleia Legislativa é permitido formular requerimento de informação sobre atos do Poder Executivo e de suas entidades de administração indireta até o limite de 12 requerimentos por ano e por requerente, constituindo crime de responsabilidade nos termos da lei, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informações falsas. Parágrafo único. Recebida pela mesa diretora pedidos de convocação de secretários de Estado ou procuradores gerais ou requerimentos de informações deverão ser encaminhados aos respectivos destinatários dentro de, no máximo, 10 dias. Quanto à questão sobre quem são os contribuintes que usufruíram os benefícios fiscais, solicitamos apenas o nome dos contribuintes, já que no requerimento anterior foi alegado o sigilo da informação. Enfim, a resposta não poderia ter sido pior, não é? Foi alegado que coletar tais informações no banco de dados da Receita daria muito trabalho. Vê que tipo de resposta. Parece até uma chacota, não é? Porque realmente é incompreensível esse tipo. Qualificou-se o pedido de informação como complexo. Não foi informado que a Secretaria não possui, nos foi informado ainda, que a Secretaria não possui pessoal suficiente para a realização do levantamento. É um absurdo tal resposta e fica totalmente evidente. Além da falta de compromisso público do governo Pezão, a falta total de controle e fiscalização da Receita Estadual.
eu gostaria que houvesse uma intervenção desta casa, no sentido de que, pelo menos, de forma mais respeitosa, fosse tratado aquilo que é dever, que é uma função nossa, fazer requerimentos solicitando informações que interessam não só a nós, deputados da casa, interessa a toda a sociedade. Transparência é o que nós queremos que haja por parte do governo e nós queremos que haja uma resposta concreta àquilo que nós solicitamos e não esse tipo de resposta. A presidência fará chegar. A ideia é reiterar o pedido e vou fazer chegar o secretário da Casa Civil hoje, por acaso está aqui, vamos fazer uma conversa juntamente com o Cristino para ver se a gente muda essa resposta. Que pode ser assim? Porque, na verdade, a gente publicou, a Excelência fez essa questão de ordem, nós autorizamos a publicação num período que eu estava de titular e agora vamos tentar um entendimento com o secretário Cristino para que a gente não precise entrar com uma ação ou mesmo reiterar o pedido. Ok? Declaração de voto. Osório. Senhor presidente, gostaria de declarar o meu voto ao Antes, porém, Carlos, foi aprovado, vai à redação final. Perdão, vai a autógrafo. Deputado Carlos Osório. Presidente, eu gostaria de declarar o meu voto com relação ao projeto de lei 403 de 2011, que determina que em todos os hospitais gerais do Estado do Rio de Janeiro, em que existam unidades de internação psiquiátrica, sejam disponibilizados leitos e tratamento para pessoas com transtorno mental na forma em que menciona. Senhor presidente, acho que esse projeto tem um grande mérito. O tema das doenças psiquiátricas, do transtorno mental, é um tema central hoje na nossa sociedade. Nós não temos um atendimento adequado e gostaria de aqui também aproveitar e parabenizar o vereador Felipe Michel, que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro tomou esse tema como uma missão e vem trabalhando arduamente para isso no âmbito do município. E lamentar, senhor presidente, hoje tive contato com o vereador Felipe Michel, que fez uma inspeção em diversas unidades hospitalares do município do Rio de Janeiro, que encontram-se absolutamente sem capacidade de atendimento à população, o que merece o nosso repúdio e um alertamento ao prefeito Marcelo Crivella. Senhor presidente, temos as questões psiquiátricas, doenças mentais e transtornos mentais são doenças que afligem grande parte da população, principalmente no mundo moderno em que vivemos, e é necessário que o poder público esteja preparado adequadamente para enfrentá-las. Por isso, meu voto favorável e a minha luta a favor dessa causa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Paulo Ramos. Deputado Milton Rangel me fez uma ponderação em relação ao projeto de resolução que cria uma comissão permanente de proteção animal, que ele terá dificuldade, porque não estava no mandato, de ser incorporado ao meu projeto, como eu antes mencionei, mas que eu poderia ser incluído no projeto dele. Como eu também vejo com bons olhos a criação de uma comissão permanente de proteção animal, eu quero dizer que acolho a sugestão do deputado Milton Rangel e, ao invés dele ser incorporado ao meu projeto que antecede, eu sou incorporado ao projeto dele que sucede. Obrigado. Então a presidência defere pedido de Vossa Excelência, mantém o PL, o projeto de resolução 559 de 2017, na pauta e republica com a autoria do deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, pela ordem, eu acabei de também falar sobre o mesmo tema como o deputado Milton Rangel, como intervir quando esse tema foi levantado primeiro pelo deputado Paulo Ramos aqui no plenário. Nós gostaríamos, como membros da Comissão Temporária de Defesa dos Animais aqui da LERJ, solicitar também a incorporação no projeto do deputado Milton Rangel, esse é do interesse de todos os parlamentares dessa comissão, que hoje é por mim presidida, solicitando e agradecendo ao deputado Milton Rangel a gentileza de nos acolher nesse projeto, que é do nosso interesse da comissão, eu como presidente da comissão, deputada Ana Paula Rechuan como vice-presidente, deputada Fatinha
como relatora da comissão, o deputado Paulo Ramos, que já foi automaticamente incorporado pelo autor, e a deputada Marta Rocha, agradecendo o deputado Milton Rangel. Ficamos todos unidos na causa dos defeitos dos animais, da defesa dos animais, e aqui lutando para a aprovação desse projeto que transforma a comissão temporária em comissão permanente, projeto meritório e justo. Muito obrigado, deputado Milton Rangel. Com a palavra, o autor da proposição, deputado Milton Rangel. Senhor presidente, não vou tomar muito tempo, só para agradecer o meu amigo, o deputado Paulo Ramos, pelo seu entendimento e pelo espírito, exatamente o espírito que me fez fazer o projeto e tentar politicamente colocá-lo o mais rápido possível na pauta. É o de criar nessa casa essa comissão permanente o mais rápido possível. Outras ideias nessa direção já existiram, tanto que nós temos uma comissão não permanente. E a partir de agora, depois que os colegas votarem, aprovarem, teremos uma comissão permanente. A ideia era exatamente essa, agregar todos aqueles que querem trabalhar nessa mesma direção. Muito obrigado, presidente. Anuncio em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 84A de 2015, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que institui o programa de treinamento continuado destinado a policiais civis e militares, bombeiros militares e agentes penitenciários do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam para essa comissão, aprovada vai a autógrafo. Para a declaração de voto, o nobre deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, eu quero agradecer a todos os deputados o voto favorável a este projeto. É um projeto importante, porque ele vai propiciar que os policiais, que todos aqueles que fazem uso da arma de fogo e que são servidores públicos, possam ter um treinamento continuado no uso desta arma. Nós já tivemos policiais civis que morreram porque quando foram usar a arma falhou, não funcionou. E a melhor forma de você verificar a eficácia do armamento que você está usando é usá-lo adequadamente no estande de tiro. Então, por isso, apresentei este projeto e espero a ascensão do governador. Muito obrigado. Anuncio o projeto de lei 2189A de 2016, de autoria do deputado André Ceciliano, que dispõe sobre a privacidade dos consumidores do Estado do Rio de Janeiro no que tange às especificações da nota fiscal e da outras providências. Em discussão. Para discutir. Para discutir o nobre deputado Luiz Paulo. Deputado André Ceciliano, autor do projeto que nós estamos discutindo, a redação do vencido para a segunda discussão, li atentamente a redação do vencido, deputado André, e cada vez fico mais convencido que esse projeto, deputado André Ceciliano, irá promover um aumento de sonegação. Queria que o senhor atentasse à redação do artigo 1º e do parágrafo 1º. O consumidor poderá, no ato da aquisição de mercadorias, optar pela omissão das especificações do produto adquirido no ato da entrega. Entende-se por omissão, nos termos do caput deste artigo, qualquer forma que impeça o acesso por terceiros ao campo de especificações e discriminação do produto. Eu entendo que o documento que acompanha a entrega do material é a nota fiscal. Não é assim, deputado André? Pode ser, sim ou não. É a nota fiscal. Então, imaginemos que a deputada Marta Rocha vá a uma joalheria, que evidentemente não é H. Stern nem Antônio Bernardes,
e diga, e compre uma joia de preço bem moderado, um cordãozinho de ouro para dar de presente para uma afilhada que está sendo batizada, algo bem discreto. E, por qualquer razão, ela pede para entregar no endereço da afilhada. Aí pede para que lance adorno. Esta nossa fiscal não pode sair com o nome adorno. Adorno, R$1.000. Essa nota fiscal tem que especificar o produto. Vamos dar outro exemplo. Vossa Excelência, seguramente, nos seus momentos de lazer, toma alguma bebida alcoólica. O senhor vai numa grande loja de bebidas e quer dar de presente para o deputado Eliomar Coelho uma cachaça. Aí o senhor escolhe uma Havana, que custa, de Salinas, que deve custar R$600. Aí, Vossa Excelência pede para lançar aguardente, R$600. Não pode ser assim, senhor presidente. Quando o senhor compra uma TV, a TV pode ser 17 polegadas, pode ser 55. Não pode estar na nota a entrega de uma TV. Então eu não consigo entender, senhor presidente, o objetivo desse projeto no sentido de proteger o consumidor, para aquele que recebe o produto não conhecer o que o consumidor está comprando. Quando isso pode propiciar que todos os consumidores sejam lesados até pela empresa que esteja vendendo. Então, eu não consigo ser convencido que esse seja um bom projeto, principalmente em tempo de crise. Tenho a certeza que do alto da sua bancada de presidente, o senhor não virá a plenário para me contestar, mas que eu gostaria. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais que queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Com voto contrário, o deputado Luiz Paulo, abstenção do deputado Valdec, contrário Serafim, o Anderson, tio Carlos e Paulo Ramos. Marcelo Freixo, abstenção, tio Carlos. Só para dizer ao deputado Luiz Paulo que nós não estamos querendo legislar sobre nota fiscal, porque nota fiscal é legislação federal. É só no ato da entrega do produto. Deputada Marta Rocha, contrário, Carlos Osório, contrário. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei 2946 de 2014, de autoria da deputada Cidinha Campos, que altera a lei 5.968, de 6 de maio de 2011, que obriga a divulgação no rótulo das embalagens de óleo comestível da informação sobre a destinação correta do produto após o uso e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 194 de 2015, autoria da deputada Tânia Rodrigues, que proíbe a prática de fidelização dos contratos de consumo e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei 1199 de 2015, de autoria do deputado Farid Abraão, que obriga as instituições financeiras no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a emitir gratuitamente a segunda via do extrato bancário expedido em papel termo sensível ou de duração transitória até 5 anos após o encerramento da conta ou da emissão do extrato. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação,
Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai a autógrafo. Deputado Figueiredo. Só uma questão de ordem. Estamos vindo da região dos Lagos, juntamente com a nobre deputada Márcia Giovanni e o deputado Silas Bento, fizemos uma visita técnica da comissão que nós criamos para acompanhar a despoluição da Lagoa de Araruama, e deputada Márcia Giovanni, deputado Silas Bento, fizemos ali um ótimo trabalho junto com a coluna de pescadores, com a entidades representativas da região, sociedade civil organizada, e estou justificando aqui a ausência até o momento do deputado Silas Bento. Ele ainda está participando lá de algumas visitas, parte dessa visita técnica. Se não chegar em tempo, gostaria que ficasse aqui registrado que ele está acompanhando o trabalho dessa nossa comissão. Tá bom, senhor presidente? Obrigado. Registrado está, e a presidência pede auxílio aqui das atas. Anuncio o projeto de lei 2074/2016, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos valores originais e promocionais de produtos comercializados de forma direta ao consumidor. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei 3207/2017, de autoria do deputado Pedro Fernandes, que altera a lei 5.390, de 19 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre a fabricação, comercialização, estocagem e queima de fogos de artifícios no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Anuncio em votação, em primeira discussão, projeto de lei 906 de 2015, de autoria da deputada Zeidan, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de medidor de quantidade de combustível em embarcações no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda de transporte favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Novos pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça. Favorável de transporte contrário. Relatores, deputado Edson Bertassi, e Dionísio Lins. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação... Em votação, a emenda de plenário com pareceres favoráveis. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, as emendas de plenário com pareceres contrários. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai a redação. A redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 1377 de 2016, de autoria da deputada Marta Rocha, que veda a cobrança de multa ou taxa abusiva pelo extravio ou danificação da comanda, boleto, cartela ou qualquer outro meio de registro de consumidor. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda. Defesa do consumidor favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De Economia, Indústria e Comércio favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Novos pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça favoráveis, de Defesa do consumidor favorável, de Economia, Indústria e Comércio favorável. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Luiz Martins, Valdec Carneiro, Edson Bertassi, Luiz Martins, Valdec Carneiro. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça com a emenda de plenário com os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei 1417 de 2016, de autoria da deputada Ana Paula Rechuan, que cria áreas de proteção ao ciclismo de competição em estradas e montanhas AP100, no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça para condicionalidade, transporte favorável, esporte e lazer favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Carlos Mink, Edson Albertassi, Chiquinho da Mangueira e Conde Bittencourt. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão.
Em discussão, em primeiro dia, para recebimento de emendas. Projeto de resolução 559/2017, de autoria do deputado Milton Rangel, que altera a resolução 810/97, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, alerge acrescentando um inciso 37, ao artigo 25 e ao parágrafo 37 do artigo 26 deste regimento. A presidência, como já havia dito, manteve na pauta e será republicado com a coautoria do deputado Paulo Ramos. Retorna em segundo dia para recebimento de emendas. Questão de ordem. Questão de ordem do nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto para recebimento de emendas, projeto de resolução, independente de ser primeiro ou segundo dia, ele não sai de pauta, sai. Então, as emendas de primeiro dia continuam normalmente. Perfeitamente. Muito obrigado. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução 558/2017, de autoria do deputado Flávio Serafini, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao professor Fernando de Araújo Pena. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator dica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam nessa questão, aprovado com voto contrário do deputado Flávio Bolsonaro. Vai à promulgação. Projeto de resolução 564/2017, de autoria do deputado doutor Deodaldo. Declaração de voto, senhor presidente. Que concede a medalha Tiradentes e respectivo diploma ao Botafogo de Futebol de Regatas. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator dica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam nessa questão, aprovado. Vai à promulgação. Agora. Verificação, senhor presidente. Eu sou flamenguista. Não faz isso. Não maltrata nosso Botafogo. Verificação, deputado? Então, verificação de deputado... Eu retiro a verificação. Ok. Aprovado. Vai à promulgação para declaração de voto ao projeto de resolução 558 de 2017, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, gostaria de agradecer o apoio dos meus colegas ao professor Fernando Pena. É um professor que no estado do Rio de Janeiro tem liderado um debate importante, que é um movimento contra o projeto conhecido como Lei da Mordaça. A gente tem vivenciado, dentre os muitos retrocessos da realidade política brasileira, uma tentativa de se estabelecer censura nos ambientes escolares. Os argumentos que vêm sendo usados e mobilizados para legitimar e justificar esse processo de censura no ambiente escolar são os mais diversos e a maioria argumentos mentirosos, Tratam os estudantes como se fossem pessoas sem capacidade de dialogar com o professor, falam de um suposto doutrinamento que haveria nas escolas sem sustentar. E o professor Fernando Pena tem sido um dos profissionais da educação, um dos historiadores que mais tem se dedicado a enfrentar esse discurso, falando da importância do professor ter liberdade para atuar em sala de aula, da educação ser capaz de formar não só pessoas aptas ao trabalho, mas cidadãos com conhecimento, com pensamento crítico, com compreensão de como funciona a nossa sociedade, com a compreensão da importância do exercício da cidadania. Então, agradeço a todos e todas pelo apoio à entrega dessa medalha ao professor Fernando Pena, que, sem dúvida nenhuma, vem fazendo uma grande contribuição para a educação no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Declaração de voto, Declaração de voto, deputado Carlos Osório. Senhor presidente, gostaria de declarar meu voto favorável à resolução 564/2017, de autoria do deputado doutor Deodaldo, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao Botafogo de Futebol e Regatas. Senhor presidente, eu, como amante do futebol, das tradições do Rio de Janeiro, também como correligionário rubro-negro do Botafogo, como vascaíno, como alvinegro, deputado Milton Rangel, deputado Valdec Carneiro, eu gostaria de dizer que o doutor Deodaldo acerta quando homenageia o Botafogo. É uma instituição importante da nossa cidade, por isso, meu voto favorável, parabenizando a todos os botafoguenses, enfim, como vascaíno, homenageando o outro alvinegro do Rio de Janeiro. Para declarar o voto, senhor presidente. Deputado Valdec Carneiro, para declarar. Queria, primeiro, dizer que quem homenageia o Botafogo sempre acerta. Mas eu queria declarar o voto especificamente em relação ao projeto de resolução apresentado pelo deputado Flávio Serafini, que concede a medalha Tiradentes ao professor Fernando Pena. O Fernando é meu colega professor na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, é um brilhante pesquisador, grande intelectual, e tem feito realmente um debate, a meu ver, muito necessário
buscando dialogar, criticar, fazer o debate, enfim, público, em relação a movimentos que buscam banir o pensamento crítico do ambiente escolar. O proselitismo político, religioso ou de qualquer natureza não é saudável na escola. Todos concordamos com isso. Uma outra coisa é criminalizar o magistério e impedir que a escola, né, desenvolva a reflexão crítica e a formação crítica dos seus alunos. A escola não é lugar apenas da instrução de conteúdos escolares. Escola não é autoescola. Escola é lugar de formação humana, que compreende os conteúdos escolares, sim, evidentemente, mas compreende também um conjunto de outros componentes, discussões, temas que formam a pessoa e não formam apenas um especialista em determinadas áreas do currículo. O Fernando Pena tem feito esse debate, afirmando a escola como lugar do pensamento crítico, afirmando os professores como intelectuais e a liberdade pedagógica, a autoridade pedagógica, a autonomia pedagógica do professor como componente essencial para o funcionamento da escola. Portanto, parabéns ao Flávio Serafini por essa homenagem ao meu colega Fernando Pena. Anuncio o projeto de resolução 565 de 2017, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao cirurgião dentista Dr. Avelino Veit Neto. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável. Relator deputado Dica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam por essa comissão, aprovado vai a promulgação para a declaração de voto. O autor, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu quero agradecer aos nobres colegas pela aprovação da medalha Tiradentes. Dr. Avelino Veit Neto é um reconhecido estudioso e, mais do que isso, publicou trabalhos e estudos na temática de enxerto ósseo, ortodontia, implantes dentários no Brasil e no mundo. Mas, acima disso, ele é um homem preocupado com a sustentabilidade e organizou, junto com os seus colegas, junto com aqueles e também sua esposa, um grande trabalho no Rio de Janeiro na área da conscientização socioambiental chamado Projeto Salve o Planeta Azul. E, além disso, é responsável por um projeto social na área da Tijuca e adjacências chamado Natal Azul, que recupera, traz jovens e famílias e crianças num projeto, num ambiente de solidariedade ímpar para o Rio de Janeiro. Por essa razão, merecedor dessa grande homenagem que a nossa casa, eu tenho a alegria de ser o autor dessa medalha. Parabéns, deputado. Anuncio o projeto de resolução 566 de 2017, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Alexandre Diniz Pereira, coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável. Relator, deputado Dica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam por essa comissão, aprovado vai a promulgação com abstenção do deputado Eliomar Coelho. Requerimento número 335 de 2017, de autoria do deputado Paulo Ramos, que requer a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene para homenagear o Dia da Saúde do Homem, o Dia do Inventor e o Dia do Cromoterapeuta. Parecer da mesa diretora favorável, deputado Marcos Vinícius. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam por essa comissão, aprovado. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão. Projeto de Lei 1037 de 2015, autoria do deputado Flávio Bolsonaro e Marta Rocha, que dispõe sobre o estabelecimento de programa de apoio psicológico voltado ao acompanhamento de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária vítimas de traumas decorrentes do exercício funcional. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável. Defesa Civil, favorável. De Servidores Públicos, favorável. Saúde, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com emenda. Relatores, deputado Rogério Lisboa, Bruno Dauari, Nelson Gonçalves, doutor Deodalto Zaqueu Teixeira. Dependendo de parecer das Comissões de Constituição, Justiça, de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, de Defesa Civil, Servidores Públicos, de Saúde, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto recebeu 6 emendas. Emendas
1 da deputada enfermeira Rejane, emenda 2 e 3 do deputado Dr. Julianelli, emenda 4 do deputado Bruno Dauari, emenda 5 e 6 da deputada enfermeira Rejane. Considero que a emenda modificativa número 2, que altera a emenda, visa melhorar a proposta original, bem como a emenda número 3, também do deputado médico, doutor Julianelli, como também a emenda 4 do deputado Bruno Dauari, que estende a proposta também ao Degase. Assim posto, o meu parecer é favorável às emendas 2, 3 e 4 e contrário às emendas 1, 5 e 6. É o parecer, senhor presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Bruno Dauari. Deputado Zaqueu Teixeira. Deputado Paulo Ramos. Deputado Paulo Ramos. PL 1037. Penúltimo PL da pauta, de autoria da deputada Marta Rocha e Flávio Bolsonaro. A CCJ deu parecer favorável à emenda 2, 3 e 4 e contrário a 1, 5 e 6. Senhor presidente, não tenho a oportunidade de fazer a mesma afirmação em relação ao deputado Flávio Bolsonaro, mas a deputada Marta Rocha é da Polícia Civil. Eu vou dar o meu voto defendendo a unificação das polícias. O voto é favorável com as emendas da CCJ, senhor presidente, homenageando os autores, porque nós tivemos aqui aquela CPI da morte de policiais e recolhemos aquela afirmação da nossa pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, doutora Maria Cecília, onde ela falou no sofrimento mental. Quer dizer, o estresse é tão grande que ela adjetivou dessa forma, que os policiais não estão apenas sendo assassinados, estão sendo licenciados e adquirindo doenças profissionais em decorrência do estresse. Então, ter esse tipo de atendimento é uma necessidade muito grande. Portanto, que tenhamos psiquiatras, psicólogos e que esse programa seja um programa verdadeiramente efetivado em homenagem àqueles que estão aí suando a camisa em defesa da segurança pública. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa Civil, o deputado Paulo Ramos. Eu apoio o meu voto já dado na comissão anterior. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, eu sou obrigado a fazer algum registro, porque nós temos aqui um ou outro parlamentar ocupando várias comissões, muitas comissões, enquanto alguns, e eu quero prestar então uma homenagem ao deputado Gilberto Palmares, que tem feito esta reclamação, que não ocupa nenhuma comissão permanente. E eu, nesse momento, estou sendo aqui, aliás, talvez porque amanhã tenhamos a votação para o Tribunal de Contas, talvez eu esteja sendo hoje equiparado àquele que possivelmente deixará o nosso convívio e irá para o Tribunal de Contas. Então, fico feliz, porque um projeto de iniciativa da deputada Marta Rocha e do deputado Flávio Bolsonaro, programa de atendimento psicológico aos profissionais da segurança pública. Então, pelo menos, nesse caso específico, eu fico muito feliz e o voto acompanha os votos meus anteriores. Pela Comissão de Saúde, deputado Milton Rangel. Senhor presidente, acompanho o voto da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu acompanho os 3 votos bem assentados
do deputado Paulo Ramos, que acompanhou o voto da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, as emendas da Comissão de Orçamento. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, a emenda 234 com os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, 156 com os pareceres contrários. Senhores que aprovam nessa comissão, rejeitado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, reprovado. Rejeitado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado autor Flávio Bolsonaro. Agradecer ao plenário pela aprovação, agradecer a deputada Marta Rocha e pela gentileza de me chamar para assinar junto com ela esse projeto importantíssimo. E aquilo que o deputado Paulo Ramos colocou aqui é a mais pura verdade. As tropas estão doentes. E para nossa surpresa, um levantamento, por exemplo, na própria Polícia Militar, dão conta de que não são aqueles profissionais mais antigos que mais estão de licença médica para tratamento de saúde, mas sim, em grande parte, os mais novos, com menos de 10 anos de serviço, exatamente pelo grande estresse, pela grande vulnerabilidade e exposição a risco de morte com que muitos deles estão trabalhando, especialmente em UPPs. Então, agradecer a aprovação em primeira discussão e em segunda discussão. Vamos agilizar para que ele venha logo a plenário e se transforme em lei. Parabéns, deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Bom, em primeiro lugar, agradecer a todos os meus companheiros desse parlamento pelo seu voto, pela aprovação desse projeto. E eu queria, nesse momento, não falar apenas da necessidade desse acompanhamento, considerando aí o sofrimento mental, como bem colocou na CPI presidida pelo deputado Paulo Ramos, a professora Maria Cecília, da Fundação Oswaldo Cruz, quando falou sobre a questão do impacto psicológico. Mas acho que esse seria um bom momento para nós lembrarmos aqui os 118 policiais militares, 119, obrigado, deputado, os 119 policiais militares mortos em serviço e lamentar aqui o silêncio da Secretaria de Segurança diante desse quadro e na certeza de que não se perde apenas alguém que dedicou sua vida à sociedade, mas também se perde os seus familiares e, sobretudo, esse sentimento de dor que acolhe toda a corporação da Polícia Militar. Muito obrigada. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3304/2017, da deputada Marta Giovanni, que fica criado no Estado do Rio de Janeiro, um programa de prevenção ao abuso sexual e violência no transporte coletivo público e privado no Estado do Rio de Janeiro, da outras providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça para Constitucionalidade. Relator, deputado Edson Bertazzi. Pendendo de pareceres das Comissões de Transporte, Defesa do Direito da Mulher, da Economia, do Comércio, do Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte, deputado Carlos Osório. Senhor presidente, com a permissão do deputado Dionísio Lins, vou apresentar parecer pela Comissão de Transportes. Eu apresentei individualmente 2 emendas a esse projeto e estou retirando as emendas para apresentá-las pela Comissão de Transporte, uma vez que são emendas meramente redacionais. Primeiro, queria cumprimentar a deputada Márcia Giovanni pela apresentação desse projeto de lei, importante, num momento que nós temos tido, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na verdade em todo o Brasil, uma série de registros de assédio sexual ou abuso sexual dentro dos meios de transporte do nosso Estado. Por isso, senhor presidente, 2 emendas meramente redacionais. Duas modificativas, uma que modifica o artigo 2º, apenas incluindo o seguinte: ficam as concessionárias de serviços de transporte coletivo público ou privado do Estado do Rio de Janeiro obrigadas a colocar no interior, aí a emenda, dos meios de transporte, estações e terminais, cartazes que incentivam a denúncia e segue a mesma redação da autora. E também uma emenda que modifica o parágrafo 2º do artigo 2º, que diz o seguinte: os cartazes deverão aduzir as vítimas a guardarem informações para a identificação do agressor, tais como horário, linha do ônibus, linha do metrô, aí incluímos estação, terminal rodoviário e segue a redação original, roupa que o agressor está usando e assim por diante. Com essas 2
Emenda, senhor presidente. O voto da Comissão de Transporte é favorável com as emendas. Deputada Marta Rocha, pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Senhor presidente, inicialmente elogiar a iniciativa da deputada Márcia Giovani, dizer que por uma iniciativa dela, a Comissão de Segurança, junto com a Comissão de Direitos da Mulher, Comissão de Transporte, vai estar realizando uma audiência pública para tratar desse tema. E quero transmitir aqui o parecer da deputada enfermeira Rejane, acrescendo aí, apenas a título de correção, o telefone do Alô Alerj SOS Mulher, e corrigindo também o telefone da Polícia Civil, uma vez que não existe mais esse número 197 da Polícia Civil. Então, esse é o nosso parecer, com emenda, parecer favorável. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdeir Carneiro. Senhor presidente, deputado André Ceciliano, projeto de autoria da deputada Márcia Giovani, que pretende criar o Programa de Prevenção ao Abuso Sexual e Violência no Transporte Coletivo Público e Privado no Rio de Janeiro. É um projeto muito importante, quero cumprimentar a autora, com quem já conversei a respeito das emendas que vou proferir aqui pela comissão, mas não sem antes destacar, resumidamente, presidente, que a violência contra a mulher é um fenômeno ainda muito grave no Brasil. E, infelizmente, por muitos ainda banalizado. Aliás, no Congresso Nacional tramita uma proposta de emenda constitucional nesse momento que faz retroceder, se aprovado, fará retroceder a legislação brasileira a primeira metade do século passado, que desde 1940 já há legislação federal que assegura às mulheres o direito ao aborto quando a gravidez é fruto de estupro ou quando a mulher, a gestante, corre risco de vida comprovadamente atestado por laudo médico. Essa PEC pretende eliminar essas possibilidades, tornando, portanto, a violência contra a mulher ainda maior. Nesse contexto, a deputada Márcia Giovani apresenta um projeto muito importante, que é a violência no transporte público, né? As chamadas, popularmente chamadas encoxadas, que as mulheres levam o tempo todo viajando em pé, sendo abusadas ao longo do trajeto. E eu fiz aqui duas emendas, já dialoguei com a deputada Márcia Giovani. A primeira na ementa, para fazer apenas não é um reparo, mas assim, um ajuste na redação, porque havia uma repetição, e, portanto, a ementa ficaria assim: cria o Programa de Prevenção ao Abuso Sexual e Violência no Transporte Coletivo Público e Privado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. E a segunda emenda modificando o artigo 1º, já que a deputada Márcia Giovani pretende, mais do que mitigar essa violência, é coibi-la. Então, assim, o artigo 1º ficaria: cria o Programa de Prevenção ao Abuso Sexual e Violência no Transporte Coletivo Público e Privado, visando não mitigar, visando coibir essas situações, e aí segue o texto. Portanto, com essas duas emendas, o parecer é amplamente favorável, mais uma vez elogiando a iniciativa da deputada Márcia Giovani. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu acompanho o parecer favorável com as emendas da Comissão de Transportes. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Transporte com emenda. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, parecer da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres com emendas. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio com emendas. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Senhor presidente, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Mas só uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Paulo Ramos. De seguida, eu vou me dar uma questão de ordem que a Fatinha vai presidir. Primeiro, dizer, que Vossa Excelência seria bom responder rapidamente. Primeiro, fui cientificado da retirada da pauta da votação de amanhã, que escolheria ou que aprovaria o nome ou não do conselheiro, de mais um conselheiro para o Tribunal de Contas. Mas a consulta que eu quero fazer a Vossa Excelência é sobre a TV Alerj, porque há 1 mês, 2 meses atrás, tomei conhecimento de que a TV Alerj passaria a ser uma TV aberta, e até hoje não veio mais nenhuma informação. Estou aproveitando, pode ser que Vossa Excelência já tenha. Não tenho, eu também chegou a mim, era a mesma coisa, é um convênio lá com...
Seria bom o Instituto, amanhã vamos procurar saber para responder, Vossa Excelência. Deputada Fatinha, e vou responder a provocação do nosso amigo deputado Luiz Paulo. Faz lá, depois eu faço. Não, depois eu faço, tá lá. Deputada presidente Fatinha, deputados presentes, deputada. Em relação à discussão do projeto de lei 2189-A de 2016, quando o deputado Luiz Paulo faz uma provocação aqui da tribuna em relação ao artigo 1º, quando diz que o consumidor poderá, no ato da aquisição da mercadoria, optar pela omissão das especificações do produto adquirido no ato da entrega. Ora, nós não estamos tratando aqui da nota fiscal, e sim da entrega, porque o artigo 3º sana a preocupação do deputado Luiz Paulo. Artigo 3º. A nota fiscal da mercadoria deverá ser disposta de forma a resguardar o item referente às suas especificações de discriminação, de forma, contudo, a permitir o acesso à mesma aos fiscais alfandegários, cumpridas as normas legais de disposição da nota quanto do transporte de mercadoria. Nós não estamos tratando de emissão de nota, e sim da entrega da mercadoria. Só para esclarecer ao nobre deputado Luiz Paulo, dizer que a gente aqui, a gente luta aqui para arrecadar mais, ao contrário, nós não queremos criar nenhuma possibilidade de não arrecadarmos, criando possibilidade de fraude. Então, está bem resguardado no artigo 3º, e que a gente fala é só da entrega, não da nota fiscal. Obrigado, deputado. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Valdec. Eu queria justificar, a ausência da deputada Zeidan, que está cumprindo missão parlamentar fora aqui da Assembleia. E, em segundo lugar, eu queria fazer 2 registros, antes da sessão ser encerrada, porque hoje houve 2 atos importantes na cidade do Rio de Janeiro primeiro e na cidade de Niterói. No Rio de Janeiro eu quero registrar um importante ato unificado de várias comunidades na cidade do Rio de Janeiro que estão sob ameaça por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro de remoção. A Prefeitura do Rio de Janeiro parece desenvolver uma política habitacional que tem como eixo a remoção de várias comunidades populares, adotando, digamos, o pretexto de que elas serão verticalizadas. Isso mal disfarça o interesse da Prefeitura do Rio de abrir espaços para novos empreendimentos imobiliários em muitas dessas comunidades. Então, eu estive cedo hoje, às 6 horas da manhã, o ato partiu da Cidade de Deus e caminhou até a Barra, e estavam presentes amplas representações da comunidade Rio das Pedras, Maracujás, Rádio Sonda, Araçatiba, Horto, Barrinha, Morro da Coroa, Manguinhos, da própria Cidade de Deus, Vila União de Curicica, Vila Autódromo, Pau da Fome, Indiana, que é aqui da Tijuca, Borel, Vidigal, Rocinha, Novo Palmares de Caeté, Tabuinhas e Comunidade do 30. Todas essas comunidades ou já atingidas ou sob risco iminente de serem atingidas por esta política absurda que pretende deslocar, pretende remover, como se fossem coisas, centenas, milhares de famílias e de pessoas que estão vinculadas há décadas nessas comunidades, criaram raízes de todo tipo, sociais, afetuais, profissionais, e elas precisam sim da intervenção da Prefeitura, mas não para a remoção, mas para melhorias na educação, na saúde, na assistência social, na urbanização. Então eu queria registrar que estivemos nesse ato e nosso mandato está totalmente solidário à luta dessas comunidades contra a remoção. E em Niterói, e agora concluo, um ato muito importante do movimento estudantil daquela cidade, que foi o Congresso de Reinstalação da União Niteroense dos Estudantes Secundaristas, um dos mais importantes movimentos estudantis da história de Niterói, que estava desativada, e nesse congresso que tem início hoje em Niterói, a UNES certamente será reorganizada, uma nova direção será eleita pelos delegados e delegadas, portanto, todo apoio, toda a solidariedade do nosso mandato ao movimento estudantil, ao seu esforço de reorganização no âmbito da UNES, União Niteroense dos Estudantes Secundaristas. Era isso, obrigado. Parabéns, deputado.
A presidência, antes de encerrar os trabalhos, convoca os senhores deputados para a sessão ordinária do dia 14 de novembro de 2017. Projeto de lei número 2791-A/2017, de autoria da deputada Lucinha, redação final. Sessão ordinária do dia 14 de novembro de 2017, em regime de urgência, em discussão única. Projeto de lei número 2265/2016, de autoria do deputado Geraldo Pudim. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3598/2017, de autoria da deputada Zeidan. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1139-A/2015, de autoria do deputado Dionísio Lins. Projeto de lei número 1933-A/2016, de autoria do deputado Wagner Montes. Em primeira discussão, projeto de lei número 3160/2014, de autoria do deputado Gilberto Palmares. Projeto de lei número 3238/2014, de autoria do deputado Márcio Pacheco. Projeto de lei número 1228/2015, de autoria do deputado Valdec Carneiro. Projeto de lei número 1357/2016, de autoria do deputado Tiago Pampolha. Projeto de lei número 1747/2016, de autoria do deputado Nivaldo Mulim. Projeto de lei número 1862/2016, de autoria do deputado Wagner Montes. Projeto de lei número 2133/2016, de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira. Projeto de lei número 3136/2017, de autoria do deputado André Siciliano. Projeto de lei número 3151/2017, de autoria do deputado Eliomar Coelho. Projeto de lei número 3335/2017, de autoria do deputado Valdec Carneiro. Em primeira discussão, segundo dia, para recebimento de emendas. Projeto de resolução número 559/2017, de autoria dos deputados Milton Rangel, Paulo Ramos, Carlos Osório, Ana Paula Rechuan, Fatinha e Marta Rocha. Em discussão única, projeto de resolução número 562/2017, de autoria dos deputados Geraldo Moreira. Projeto de resolução número 563/2017, de autoria do deputado Marcelo Simão. Projeto de resolução número 567/2017, de autoria do deputado Renato Cozzolino. Requerimento número 337/2017, de autoria do deputado Valdec Carneiro, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1352/2016, de autoria do deputado Milton Rangel. Projeto de lei número 2507/2017, de autoria dos deputados Gilberto Palmares e Dr. Julianelli. Está encerrada a sessão nesta tarde de hoje.